O cemitério Nossa Senhora do Desterro, aqui na cidade de Jundiaí, é um cemitério importantíssimo. Ele foi fundado em 1868, um dos primeiros do interior paulista. E ele é muito importante também pela própria importância de Jundiaí. Tem como data de seu povoamento o ano de 1615. Só para complementar a informação, Jundiaí foi emancipada no ano de 1656. Já na entrada aqui do cemitério, a gente vê algo muito bacana, que é resultado de um trabalho que foi feito e batizado de Sepulturas que Contam Histórias. É um projeto da FUMAS, Fundação Municipal de Ação Social da Prefeitura de Jundiaí, e que homenageia personalidades da cidade. Aqui, por exemplo, a gente já tem Tibúrcio Siqueira, que era, além de filantropo e benemérito da cidade, um importante jornalista daqui, e a gente pode saber tudo sobre ele, pelo menos tudo sobre ele é um pouco exagero, mas a gente pode ter acesso à sua biografia a partir desse site que você é deslocado a partir do QR Code. Aqui também o professor Silvio Graziani, super interessante, inclusive com Jesus Cristo, que eu conheço, eu acho, esse escultor, hein? Vamos ver quem que é. Silvio Graziani, marmoraria. Essa marmoraria eu não conheço, mas essa escultura eu tô achando que é do... Vamos ver se eu estou errado. Estou achando que é do José Rosada, que é um italiano que ficava radicado em Campinas. Enfim, um Cristo muito bonito, feito de bronze. Então, essa entrada do cemitério, né, a entrada monumental, ela foi inaugurada já no século XX, né? Não é do século XIX, é do começo do século XX. E logo, poxa, bem aqui na comecinho do nosso passeio, a gente já encontra um dos túmulos icônicos, que é o do Leonardo Cavalcante, que era um promissor engenheiro. Ele, vou até dar as datas aqui para a gente ter a informação completa. Ele nasceu no dia 1º de julho de 1892 e morreu no dia 29 de abril de 1925. O Leonardo Cavalcante, como eu falei, era um engenheiro elétrico muito promissor e trabalhou muito tempo, era um super engenheiro elétrico, super requisitado da Companhia Paulista das Estradas de Ferro. E fez, enfim, toda a instalação elétrica quando os trens começam a abandonar o vapor. Aqui a gente tem a assinatura nessa pranteadora de um grande escultor que é muito conhecido no Cemitério da Saudade de Campinas, Marcelino Vélez. Dá pra gente ver aqui o M e o V, Marcelino Vélez. Para quem acompanha nossos vídeos e assistiu o vídeo do Cemitério da Saudade de Campinas, vai lembrar logo na entrada do monumento em homenagem ao soldado constitucionalista de 32, é assinado por Marcelino Vélez, grande escultor. Mas voltando ao Leonardo Cavalcante, ele fez parte da equipe que instalou a primeira linha férrea elétrica de Jundiaí para Campinas. E esse foi um trem importante, um marco importante nas ferrovias brasileiras e de toda Latinoamérica, porque foi o primeiro trem com essa conformação abrangente em toda essa região. Quer dizer, na América Latina esse foi o primeiro trem. Então dá para entender a dimensão da importância desse cara, que faleceu
no dia 29 de abril de 1925, como eu falei, eletrocutado exatamente no trabalho, né? Na época ele trabalhava na Companhia Paulista e estava eletrificando outras estações, né? Outros trilhos, e infelizmente sofreu um acidente. Bom, o seu jazigo aqui, na verdade eu acho que não é um jazigo, acho que esse aqui é um túmulo mesmo, ele está sozinho. Esse jazigo, segundo compreensões populares, né, ele representa, a imagem que está aqui em cima dessa pranteadora, representa o instante de seu sepultamento, né, do instante do seu enterramento, sua exumação, quando o caixão ia começar a descer para ser definitivamente sepultado aqui. Sua namorada à época, noiva, muito apaixonada, os dois eram muito apaixonados, ela se chama Iole, ela se joga num ato de desespero em cima do caixão e não quer deixar ele descer. O que acontece? No final, foi tão marcante essa cena que a família encomendou a escultura da pranteadora em homenagem também a essa angústia da Iole. Ali a gente está vendo, do Marcelino Vélez. Ela prometeu nunca mais se relacionar com outro homem e cumpriu isso, morreu solteira. Morreu cedo, viu? Morreu com 40 e poucos anos, na cidade de São Paulo, ela não era daqui. E estabeleceu-se aqui uma tradição ou uma simpatia, não é exatamente um lugar de milagreiros de cemitério, mas se vocês repararem aqui, ó, na mão da Iole, tem algumas coisinhas ali presas, né? Normalmente ali é uma amarração, né? Dá pra gente ver que é uma amarração de, sei lá, de uma macumbinha aí. Mas normalmente, qual que é a tradição aqui? Se colocar uma flor ali. Então, quando você coloca uma flor ali, ou melhor, você vem aqui, pede para a Iole um grande amor, e quando você conquista esse grande amor, você vem e coloca uma flor aqui na mão da Iole. Enfim, um pouquinho da história incrível do Leonardo Cavalcante, da Iole e do seu túmulo, né? Como o projeto aqui de Jundiaí, esse projeto muito bacana, referência pra gente, Sepulturas que Contam Histórias, diz, né, literalmente, é uma história sendo contada a partir da sepultura, ou várias histórias sendo contadas a partir de uma sepultura. Aqui a gente já tem outro túmulo icônico, completamente desguarnecido de identificação. A gente tem uma fotinho aqui que vai confirmar a história que eu vou contar para vocês, que é a história de uma figura lendária aqui de Jundiaí, chamada Carlota Edith Barbieri, que nasceu no dia 5 de agosto de 1923 e morreu, infelizmente, no dia 5 de janeiro de 2009. Estou falando da Maria dos Pacotes. Ela andava pelas ruas, ela não era uma pedinte, uma mulher em situação de rua, ela tinha assistência, inclusive, de sua família, mas ela teve uma desilusão amorosa, pelo menos é isso que dá conta a sua história, né, popular. Dizem que ela foi abandonada na hora do casamento, né, no altar ainda, e esses pacotes que ela carregava, na verdade, eram os pacotes, originalmente pelo menos, os pacotes dos presentes que ela havia ganhado no casamento. Ela viveu a vida toda, né, perambulando pela rua com esses pacotes. Há uma outra versão de que os pacotes, na verdade, eram de um possível filho que ela perdeu, enfim, mas a versão mais difundida é realmente a de que esses pacotes se tratavam dos presentes, pelo menos originalmente dos presentes. Ela acabou virando uma acumuladora também. Enfim, a Maria dos Pacotes, essa figura lendária, acabou inspirando livros, representações teatrais, e
E desde sua morte acabou. E desde sua morte, ela é lembrada exatamente nessa dimensão de uma figura lendária que era onipresente na cidade de Jundiaí. Mas é importante, a gente acha que. Eu acho que é muito legal o fato dela. Você vê, ela está num lugar super nobre aqui do cemitério, né? Bem na entrada bem na entrada do portal monumental do cemitério, e ela não está sozinha aqui não, então significa que não foi um túmulo nem arranjado para ela, a família que já possui esse espaço, provavelmente, porque aqui também estão outros familiares dela, mas enfim, também fica o registro da lembrança da saudosa Dona Carlota Edith Barbieri, a Maria dos Pacotes. Túmulo de criança. Essa é uma parte relativamente nova do cemitério, a parte mais antiga. Então eu vou subir nela agora, a gente vai dar a volta para o outro lado. Eu quero encontrar muito a Capela da Maria B, que é a milagreira dos carecas. Ela ajuda as pessoas como eu, que ainda não se conformaram com a sua calvície, aqui ainda quadra 1. Vamos ver se a gente acha a Maria B. Mas é um cemitério muito legal, muito bem cuidado também. A gente vê algumas obras em reforma, mas a maior parte dele super limpinho, organizado. As placas, opa, acho que aqui é a Maria Apólito, não é a Maria B. Pelos velários, essa é outra figura muito. Deixa eu ver se eu tô certo, se é mesmo. Eu acho que é assim, Maria Apólito. Maria Apólito. Ali tem até o seu epitáfio, né? Barbaramente assassinada por seu marido no dia 11 de julho de 1900. E essa é uma lembrança piedosa da alma popular. É interessante porque eu acabei de ler essa placa aqui, e é muito interessante porque a Maria Apólito, ela não é de Jundiaí, ela é de São Paulo, veio para cá passear com o seu noivo e ali tem uma foto pós-mortem dela que não sei se dá para ver, claro, muito desgastada pelo tempo. Mas ela está com o braço levantado e ela acabou ficando enrijecida com o braço levantado exatamente porque ela tentou se proteger das facadas que o seu marido lhe deu ou lhe dava, né? Enquanto ela tentou se defender, mas ela faleceu. Ali a gente vê um pé, são ex-votos. Ela é uma grande intercessora aqui. Eu vou contar um pouquinho da história dela, que também está, para quem vier visitar a Maria Apólito aqui em Jundiaí, também está lembrada no site
dos Sepulturas que Contam Histórias. Maria Apólito nasceu no ano de 1880, data ninguém tem precisamente, porque vocês imaginem, a Maria Apólito morreu aqui e ela não era daqui, e ela acabou sendo sepultada pela própria comunidade de Jundiaí, né? Então, esses registros muito provavelmente não vieram nem posteriormente, né? Ela, como eu falei, morreu no dia 11 de julho de 1900. Essa capelinha foi construída 27 anos após a morte dela, com recursos de doações feitas pela própria comunidade. Vocês viram ali, também deixou registrada a condição em que, as circunstâncias em que ela foi morta, né? A brutalidade do que ela sofreu. E Maria Apólito, como eu falei, se casou com o Emílio Lourenço. Eles viviam em São Paulo, vieram passar um final de semana para passear aqui em Jundiaí. E aí ela confidenciou ao seu marido que havia sofrido uma violência sexual quando adolescente, no período em que ela vivia nos Estados Unidos com a família. Imaginou que fosse ter a acolhida dele e um gesto de solidariedade, mas o marido de Maria Apólito, na verdade, fez exatamente o contrário e compreendeu, entendeu que aquela violência que ela havia sofrido, na verdade, era um tipo de traição e que maculava sua honra. E aí ele esfaqueia Maria Apólito, mata ela aqui na cidade de Jundiaí e foge. Ela acaba depois abandonada aqui, sendo enterrada pela comunidade. Quem oferece esse terreno é a própria municipalidade, a prefeitura. E como eu falei, depois de 27 anos é construída essa capelinha para ela. E o povo vinha aqui orar por Maria Apólito. Aqui vocês, embora não possam identificar os votos com aquelas plaquinhas, né, muito características dos milagreiros, não significa que ela não tem uma devoção muito forte aqui no cemitério, e a gente vê pelos velários, pela quantidade de velas aqui. Lá dentro tem alguns exvotos que não são em placas, mas a gente viu um pé, né, um agradecimento provavelmente da cura de alguma doença, aqui também muita vela, santinhas de devoção, flores, terços ali. E ela acabou se tornando uma intercessora aqui do cemitério, intercessora talvez a mais conhecida. O doutor Anastácio também é muito conhecido, mas enfim, fica aí o registro de uma triste história e da conversão dessa história em fé e esperança, pelo menos para os seus devotos, né? E agora cadê a Maria B? Essa parte não é uma parte muito antiga do cemitério, ou é uma parte, na verdade, ela até é antiga, mas ela tem também a presença de construções mais novas, né? Eu tô descendo, que eu vou na quadra 33. A gente vai encontrar uma figura muito
marcante da teledramaturgia brasileira, que está sepultada aqui no cemitério Nossa Senhora do Desterro. O pessoal da minha geração vai lembrar muito bem. Tá aqui 33. Tô ruim de localização não. Uma grutinha. Interessante, será que é um milagreiro de cemitério? Novo. Um cara, hein? Um garotinho, muitos terços. Depois eu volto aqui com mais calma. Tá susto, escutei uma gemida. Ainda bem que tinha uma senhora lá. Vamos ver onde. Ó, 33 é aqui. Vou procurar um pouquinho esse túmulo para mostrar para vocês. Entendi porque eu errei, não era quadra 33, é quadra 38. Vamos atrás do 38 então. Apanhando aqui. Trinta e seis, 38, agora sim. Trinta e seis, 35, 42. Tá quase. Difícil achar quadra 38, hein? Olha quem eu encontrei aqui. Maria Nerone B. É a Maria B que eu falo sempre, que é uma milagreira muito conhecida, tem muitas ações, heroína do sofrimento com Jesus pelas almas. Ela é uma milagreira daqui e que tem como característica particular essa ajuda. Claro que parece supérfluo, parece uma coisa menor, ela ser a milagreira dos carecas, ajuda a crescer cabelo, mas ela atende outras graças. Tá aqui uma velhinha devocional a ela, tá ali a Maria B, e ela acabou ganhando essa fama muito em razão desse cabelão que ela tinha aí. Maria Nerone B nasceu no dia 8 de novembro de 1917 e faleceu no dia 2 de janeiro de 1959. Sabe muito pouco sobre ela, merece ser mais pesquisada. Tenho certeza que o pessoal que estuda aí os óbitos pode nos ajudar bastante com isso. Enquanto isso não é totalmente feito, a gente guarda aqui muito respeito à memória da Maria B.
Maria Nerone B. Aqui já a capela, junto com os velários. Apanhei um pouco para encontrar, porque a referência que eu tinha era de um outro jazigo. Deram uma olhadinha aqui, ó, na minha cola. Era outro jazigo que guardava os restos mortais de uma grande atriz, um ícone da nossa teledramaturgia. Aqui, lembrada com o seu nome civil, Mafalda Teoto Teixeira, mas que para o mundo todo, principalmente para a gente, que tem muita memória afetiva ainda da dona Heloísa Mafalda, mas para quem lembra, mas para a gente que a conheceu principalmente por conta de sua profissão, a grande atriz que era, a gente conhecia a dona Mafalda como Heloísa Mafalda. Ela nasceu no dia 19 de setembro de 1924 e nos deixou no dia 16 de maio de 2018. Ela, como eu já falei, o nome dela artístico acabou se tornando Heloísa Mafalda, né? Nascida aqui na cidade de Jundiaí, e uma família bastante tradicional da cidade. A dona Bertolina foi dama de companhia do Barão de Jundiaí, e ela, por muito pouco, dona Heloísa também, além de ser esse ícone da teledramaturgia, quase representa o nosso país nos Jogos Olímpicos de 36. E ela faria isso porque era uma grande nadadora, né? Então ela quase acabou indo para a Olimpíada aos 12 anos e só não se concretizou porque seu pai não deixou. Mas está aí a memória. E para encontrá-la, tive que andar bastante também, quase um esforço olímpico para subir e descer. Estou passando de novo aqui no velário, porque eu já tinha passado pelo túmulo da dona Heloísa Mafalda. Aqui é a capela central, ali ela já foi reformada, dá para ver. Mas é uma capela bonita, imponente, bem central, como vocês podem ver. A gente vai para o outro lado do cemitério. Aqui em Jundiaí existem outros 3 cemitérios além desse, né? E esse cemitério ele é muito grande, né? E muita ladeira também. Porque, além de tudo, ele é central, mas ele não era grande inicialmente. Ele ganha uma expansão lá no começo, lá nos anos 20 mais ou menos, né? Anos 20 não no nosso, né? Não do século 21. Do século 20 ele ganha uma expansão. E isso é bastante visível aqui, né? Esse outro pedaço, eu vou até o final lá, inevitavelmente a gente vai voltar depois. Essa, por exemplo, me parece uma parte não tão antiga do cemitério. Ele tinha um núcleo ali na entrada e ele é expandido. Pelo menos a impressão que eu tenho, por experiência, né? Pra cá. Ou
eu tô falando uma grande besteira. Não tô não. Porque essa também parece uma entrada alternativa. Mas parece que ela, pelos jazigos aqui, pela idade dos jazigos, não me parece que são tão antigos, mesmo os mais antigos. Esse aqui é dos anos 30. Desculpa, esse aqui foi... É um jazigo perpétuo, mas um sepultamento nos anos 80. Outras ali 1934, quer dizer, não me parece que essa tenha sido uma entrada original, anterior à entrada do marco do portal monumental. Olha que interessante, eu encontrei em Jaú o túmulo da Caveirinha, né? São Gabriel da Madre Dolorosa, e aqui a própria Madre Dolorosa. Olha que interessante. Não tem o São Gabriel aqui, nem a Santa Caveirinha, nem a Caveirinha, mas a gente tem a Madre Dolorosa. E aqui, esse finalmente, o grande milagreiro aqui do cemitério, Nossa Senhora do Desterro, o Dr. Domingos Anastácio, italiano, nascido no dia 30 de março de 1875, finado no dia 20 de julho de 1938, e que foi sempre lembrado aqui em Jundiaí como um médico dos pobres. Era um homem... Essa é uma imagem dele. Última vez que eu vim aqui não tinha essa imagem do Dr. Anastácio. O Dr. Anastácio nasceu na cidade de Paola, província de Cosenza, na Itália, e estudou medicina em Roma. Acabou vindo para o Brasil em 1904, de passagens pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, capital. Também viveu em Campinas, mas acabou se estabelecendo em Jundiaí desde o ano de 1909, aqui casado com a dona Emília. Chegou uma devota do seu Anastácio, não vou atrapalhar ela. Chegou uma devota do Dr. Anastácio, não vou atrapalhá-la. E o doutor, aqui é o outro lado desse grande jazigo da família Anastácio, né, onde o Dr. Anastácio está sepultado com sua esposa, a dona Emília Michelina ou Miguelina Ricci Anastácio. E o Dr. Anastácio, como eu falei, né, formado em Roma, passou por São Paulo, passou pelo Rio, Minas, São Paulo, acabou se estabelecendo em Jundiaí, e aqui ele se tornou o médico dos pobres. É muito interessante esse tipo de ação em vida dele, que foi determinante para ele se tornar um milagreiro, né? O Dr. Anastácio era um médico muito diligente, ele ia até a casa dos seus pacientes, não cobrava daqueles que não tinham condição de pagar. Ele arcava muitas vezes com os custos dos próprios medicamentos para que seus pacientes não cessassem os tratamentos, né, por conta de falta de medicamento, né? Não cessassem os tratamentos por falta de medicamento. E, infelizmente, o seu Dr. Domingos teve um acidente vascular cerebral, acabou ficando enfermo de maneira muito grave, né? De uma forma muito grave, esse derrame cerebral que ele teve. Houve uma mobilização grande dos médicos de Jundiaí, de Campinas, para tentar salvá-lo, mas isso não foi possível. A morte dele acabou comovendo demais a comunidade aqui de Jundiaí.
E não demorou, né, até por conta dessa comoção, para esse lugar virar um ponto de peregrinação e posteriormente um lugar de devoção também ao Dr. Domingos Anastácio, que é um intercessor que a gente gosta de falar clínico geral, né, e não porque ele era médico apenas. Mas ele atende todos os tipos de pedido. A gente viu agora há pouquinho aqui uma devota vindo orar aos pés de seu jazigo, e isso é o tempo inteiro aqui no local onde repousa o Dr. Domingos Anastácio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio por esse cemitério incrível que é o cemitério Nossa Senhora do Desterro aqui da cidade de Jundiaí. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vão gostar, as que não vão gostar também, porque qualquer tipo de comentário é muito bem-vindo, até os que não são muito calorosos conosco. Então um abração e a gente se vê numa próxima.